Fala galera, professor Júnior na área e é com grande alegria estar com vocês novamente no nono ano. Eu espero muito que cada um de vocês estejam bem. No episódio de hoje, a gente vai tratar sobre o Teorema de Tales através de exercícios. Esse é o módulo 7, Teorema de Tales, exercícios, página 494. Então, essa matéria começa na página 494, os exercícios, ok? Então, pegue seu material, apostila, lápis, caderno e venha comigo. Vamos nos divertir. Teorema de Tales, né? Como a gente já viu no capítulo 5 e 6, quando a gente tem retas paralelas cortadas por transversais, a gente pode encontrar razões, certo? Entre os lados determinados. E essas razões vão ser iguais. É uma proporção entre as razões, né? Que isso é o Teorema de Tales. Então, se eu tiver o lado AB está para o lado BC, assim como o lado A' e B' está para o lado B' e C'. O Teorema de Tales diz o seguinte: sempre quando você tem retas paralelas cortadas por transversais, existe uma razão, uma proporção entre os lados determinados, né? AB está para BC, assim como A' e B' está para A' e B' está para B' e C', certo? AB sobre BC é igual a A' B' sobre B' e C'. Certo, gente? Note que sempre eu estou pegando do mesmo lado da transversal aqui, né? No caso, né? AB sobre BC e desse lado aqui tem o A' e B' sobre B' e C'. Mas também a gente vai usar muito nos exercícios hoje que o nosso denominador seja a soma de dois segmentos, seja o segmento maior. Como assim, professor? A gente vai pegar um pedaço do segmento, vamos pegar o AB sobre o tudo, ok? AB mais BC. A gente vai pegar um pedaço sobre o total, ok? AB mais BC, que é o AC, né? Ok? E do outro lado, vamos fazer do mesmo jeito. O A' e o B' sobre o total. Quem é o total? É o A' e a C'. A gente vai pegar o A' e B' mais o B' e o C'. A gente vai pegar isso aqui sobre o total, ok? A' e B' mais B' e C'. Então, AB sobre o todo. A' e C', A' e B' sobre o todo. Então, a gente vai fazer agora. Eu poderia pegar esse lado sobre esse lado sobre esse, mas eu vou pegar esse lado sobre o todo, esse lado sobre o todo. Ou poderia também ser esse lado aqui, BC sobre o todo, B' e C' sobre o todo, certo? O Teorema de Tales tem essas proporções, que são bem bacanas. E a gente vai usar isso muito nos exercícios. Então, vem comigo. Exercícios contextualizados. Questão 1. A sombra de um poste vertical projetada pelo Sol sobre um chão plano mede 12 metros. Nesse mesmo instante, a sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura mede 0,6 metro. Qual é a altura do poste? Então, eu quero determinar a altura do poste. Gente, vamos resolver a questão? Eu vou listar cada elemento da questão. Por exemplo, tamanho da sombra do poste. Quanto é o tamanho da sombra do poste? 12 metros. Altura do poste. É isso que ele quer saber. Tamanho da sombra do bastão. 1 metro. Show. Altura do bastão. 0,6 metros. Ó, a sombra de um poste vertical projetada pelo Sol sobre um chão plano. Então, isso aqui é o tamanho da sombra, né? Mede 12 metros, ok? A altura ele quer saber, o tamanho da sombra do bastão. Ele te deu na questão, né? A sombra de um bastão vertical de 1 metro, né? O tamanho da sombra. E a altura dele. Beleza, eu vou relacionar grandezas. Tamanho de sombra com tamanho de sombra. Altura sobre altura. Vamos lá. O tamanho da sombra do poste é 12, está para o tamanho da sombra do bastão, que é 1. A altura do poste está para a altura do bastão, que é 0,6. A altura do poste é x, eu não sei. Está para a altura do bastão, que é 0,6. Professor, poderia relacionar de outra maneira? Poderia. Você poderia colocar aqui tamanho da sombra do poste sobre a altura do poste, que é x, né? E aqui seria tamanho da sombra do bastão, que é 1 sobre 0,6. Também poderia, tá certo, gente? Vai dar o mesmo valor.
Mesma resposta. E aí a gente... É um problema clássico, né? Igualdade de frações. Multiplica meios pelos extremos, né? Meios, quem são os meios? O 12 e o 0,6 multiplica igual ao produto dos extremos, né? Que é x vezes 1. X vezes 1 a gente sabe que é x. 12 vezes 0,6. 12 vezes 0,6, meu querido, é 7,2. Ok? Mas, se você quiser, você pode fazer passo a passo. 12 vezes 0,6 é 12. Quem é 0,6? É 6 sobre 10. Debaixo do 12 tem o 1, tá ok? 12 é 12 dividido por 1. Então, 12, ele está no numerador. Como o 12 está no numerador, a gente pode pegar o 12 e multiplicar pelo 6 e depois dividir por 10. 12 dividido por 12 vezes 6, 72. Dividido por 10, que é 7,2. Ok? Então, quando ele não te der a figura, você pode relacionar as grandezas, que dá a mesma resposta, tá bom, gente? Ou você poderia fazer um desenho para ver o que está acontecendo e usar o teorema de Tales. Tá bem aconselhado. Ok? Vamos para o próximo. Questão 2 dos contextualizados, galerinha. Dá uma pausa aí no vídeo e tenta fazer a questão. Voltando. 3 terrenos têm frente para a rua A e para a rua B. E como mostra a figura abaixo, as divisas laterais são perpendiculares à rua A. Qual é a medida de frente para a rua B de cada lote, sabendo que a frente total para essa rua tem 180 metros? Então aqui, na frente da rua A, a gente tem 40 metros, 30 metros e 20 metros. Show! Agora, na frente da rua B, a gente não sabe as medidas, mas a gente sabe que o tamanho da frente da rua B é 180. Ele te deu na questão, ok? Eu vou chamar o relacionado ao 30 na frente da rua B de x, o relacionado ao 40 na frente da rua B de y e o relacionado ao 20 na rua B vou chamar de z, ok, gente? E aí a gente vai usar o teorema de Tales. Vamos pegar um pedaço sobre o maior. Aquela segunda fração que a gente viu lá no segundo slide. Então vamos fazer isso agora. Aqui é x, certo? Esse tamanho é x. X, y e z. X está para 30. X está para 30, assim como o tamanho da rua total, que é 180. 180 está para o tamanho dessa rua. Quanto é o tamanho aqui? 40 mais 30 mais 20. 40 mais 30, 70. Mais 20, 90. Então, x está para 30 é igual a 180, que está para 90. Eu estou pegando o x, que é esse pedaço. X está para 30, assim como o todo aqui é 180, está para o todo aqui, que é 90. Oi, gente. Show, vamos lá. X está para 30. Quanto é 180 dividido por 90? É 2. O 30 está dividindo, ele passa o quê? Multiplicando para o outro membro. Então, x é igual a 30 vezes 2, que é 60. Então, o x é 60. Até aqui está tranquilo. Da mesma forma, a gente pode encontrar o y. 40, y, isso aqui é o y. Y está para 40, assim como 180 está para 90. Mas 180 para 90 é 2. Então, y sobre 40 é igual a 2. Tá certo? Você poderia colocar 180 para 90 igual a 2, certo? Y sobre 40 é 2. Então, o y é 80. Aí acabou, não preciso nem fazer a razão para o z. Por que acabou? Porque ele falou que o tamanho da rua é 180, né? O tamanho da frente total é 180. Tu já tem 60. Aqui é 60. Aqui é 80. Se tu tem 60, tu tem 80, tu tem 140. Falta quanto para chegar em 180? Falta 40. Que esse aqui é o tamanho do Z, que é esse pedacinho aqui. Então, esse pedaço daqui até aqui é 60. Daqui até aqui é 80. E daqui até aqui é 40. Tá ok, galera? Então, sempre peguei um pedaço
sobre o todo. Um pedaço sobre o todo, certo? Mas aqui eu relacionei esse pedaço com esse e o todo desse com o todo desse, que é a mesma coisa, tá bom? Um exercício muito bacana. E esse exercício é bem clássico para cair na prova do Enem, tá certo? Bem clássico mesmo. O Enem aborda o teorema de Tales desse jeito. Vamos pro próximo. A planta a seguir mostra dois lotes de terrenos. Quanto medem separadamente as frentes dos lotes 1 e 2 que ficam na rua B? Ok? Ele quer saber essa frente aqui e essa frente aqui. Ok? Para isso, eu vou nomear quem seria essa frente e quem vai ser essa frente. Sejam x e y a medida da frente do lote 1, o x é a frente do lote 1, e y é a medida da frente do lote 2. E y é a medida da frente do lote 2, ok? E eu posso usar o teorema de Tales como eu gosto, né? X está para 20, ok? X está para 20, ele está desse lado, o X está aqui, e o 20 eu pego do outro. X está para 20, seguindo a mesma ordem. O todo, quem é o todo? 42, está para o todo aqui. Quem é o todo? 35. Então, x está para 20 igual a 42, que é o todo, sobre o todo da outra transversal, que é 35. X multiplicado por 35 são os meios, produto dos meios. E 20 vezes 42 é o produto dos extremos. 35x é igual a 840. Esse produto aqui é 840. Eu quero que você faça as contas e confere, tá bom, gente? Agora, o 35 está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. Então, x é 840 dividido por 35. E isso é 24. Analogamente, isso aqui é o y, né? Y está para quem? 15. Assim como 42 está para 35. Então, y está para 15, assim como 42 está para 35. Y vezes 35 é 35y. Gente, conserta aqui. Aqui é um y, tá bom? Quando você está passando a limpa agora no caderno, não é 35x, é 35y. Igual a 15 vezes 42. 35y é igual a 15 vezes 42 é 630. Então, x é 630 dividido por 35, que é 18. O 35 está multiplicando, passa dividindo. Saca que aqui é y, não é x, tá bom, galerinha? Então, x é 24 e o y é 18. E faz todo sentido, né? Porque 24 mais 18 é 42. Se esse aqui é 24, nem precisa fazer uma conta desse, né? Se tu tem 24, falta quanto para 42? Falta 18, né? Então, na maioria das vezes, você vai fazer uma proporção e depois o outro é só para ver quanto é que está faltando. Faz uma proporção, o teorema de Tales, e depois vê quanto é que está faltando. É isso, galerinha. Vamos pro próximo. Muito bacana esse exercício, muito. Vamos lá. Questão 6, contextualizado. A figura abaixo nos mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto A e cortam duas ruas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 metros e 90 metros de comprimento, respectivamente. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinados mede 60 metros. Qual é o comprimento do outro quarteirão? Certo? Professor, como é que eu faço essa questão? Bebê, presta muita atenção como é que você vai resolver aqui. Ó. Quem são as transversais? As transversais é essa daqui, que contém um lado 80 e 90, e a transversal é essa daqui, que é o 60 e o x. Essas duas aqui paralelas são as retas paralelas, ok? Então eu tenho as paralelas e eu tenho as transversais, que é 80, que contém o 80 e o 90, e a outra transversal que contém o 60 e o x. E aí, de cara, eu uso o teorema de Tales. 80 está para 90, no mesmo lado da transversal. 80 para 90 é igual a 60 sobre x. 60 sobre x. 80 sobre 90 é igual a 60 sobre x.
Posso cancelar esse zero com esse zero? Pode. Você pode tirar esse zero e esse zero. Fica 8 sobre 9. 8 sobre 9 é 60 sobre x. Ok? O 8 vai multiplicar o x e o 9 vai multiplicar o 60. Então vai ficar 8x igual a 9 vezes 60. 8x, 9 vezes 60 é 540. O 8 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x é 540 dividido por 8. Quanto é 540 dividido por 8? 67,5. Então, esse tamanho aqui, esse comprimento do outro quarteirão é 67,5. Repare que a gente só usou só o teorema de Tales, né? Fez uma proporção entre seus lados determinados. 80 sobre 90 igual a 60 sobre x. É isso, galerinha. Vamos pro próximo. É necessário que você esteja fazendo todos os exercícios durante esse vídeo, ok? Esteja fazendo todos os exercícios que eu tô passando, gente. Dando uma pause, tentando fazer o exercício, ok? Que são os exercícios mais clássicos que podem cair numa prova. Próximo. Questão 4 dos contextualizados. Um feixe de 4 retas paralelas determina sobre uma transversal segmentos de 4, 8 e 6 centímetros. Sobre uma outra transversal, 3 segmentos cuja soma vale 45. Então, você tem uma transversal que tem 4, 8 e 6. Tu tem uma transversal que tem 4, 8 e 6. E tu tem uma outra transversal que tem mais 3 segmentos. Tu não sabe os segmentos, que são. Então, tu vai chamar de x, y e z. Mas a soma desses segmentos é 45, ok? Você tem retas paralelas, ok? E você tem transversais. E aí o que acontece? De um lado da transversal você tem 4, 8 e 6. Do outro, eu vou chamar de x, y e z. Continuando. 3 segmentos cuja soma vale 45. Determine as medidas dos 3 segmentos. Ele quer saber a medida do x, do y e do z. Sabendo que a soma entre eles é 45. Então, sejam x, y e z os segmentos sobre a outra transversal. Porque uma transversal já sei que é 4, 8 e 6. E o x, o y e z estão na outra transversal. Respectivamente, relacionados-se a 4, 8 e 6. Ok, querido? Então, pelo enunciado, a gente sabe que x mais y mais z é 45. Temos pelo teorema de Tales que, vamos lá, o x está para quem? Para 4, né? X está para 4. X está para 4, assim como o lado maior. Quem é o lado maior? A soma. X mais y mais z está para o lado maior, que é 4 mais 8 mais 6. Imagine que o x, o y e o z estão um embaixo do outro. E o 4, o 8 e o 6 estão um embaixo do outro. Aí você está fazendo, pegando o x sobre o 4 e está pegando o lado maior sobre o lado maior da outra transversal. Ok? Então, x sobre 4 é igual a x mais y mais z sobre 4 mais 8 mais 6. Mas essa soma ele te deu na questão. É 45. E 4 mais 8 mais 6 é 18. Então, implica que x sobre 4 é 45 sobre 18. O 4 está multiplicando. Aí eu vou fazer o quê? Meio pelos extremos. O x vai multiplicar quem, galerinha? Vai multiplicar o 18. O 4 vai multiplicar quem? O 45. 18 sobre 18x é igual a 180. Não é isso? Porque 4 vezes 45 é 180. Então, x é 180 dividido por 18. Então, x é 10. Ok? Eu estou pegando... Lembrando, eu estou pegando um lado de uma transversal. Um lado de uma transversal, que é o x, sobre o lado da outra transversal, que é o 4. Eu estou pegando o lado maior de uma transversal, que é x mais y e z, sobre o lado maior da outra transversal, que é 4 mais 8 mais 6, ok? E eu vou fazer isso nos outros também, para encontrar o y e o z. Então, o y está relacionando com quem? O y está relacionando com 8. Então, y sobre 8 é igual a 45 sobre 18, porque x mais y mais z dá 45. 4 mais 8 mais 6 não é 18, então é 45 sobre 18. E aí o que a gente vai fazer? Meio pelos extremos. 18 vezes y, 18y.
45 vezes 8, 360. Ótimo. E aí, acabou? Não, né? Tem que passar o 18, tá multiplicando, ele passa dividindo. Y é 360 dividido por 18. Y é 20, ok? Sempre eu pego um lado sobre o lado da outra transversal. Eu pego a soma sobre a soma da outra transversal. Ok, galerinha? Se você reparar bem, o exercício já terminou. Eu queria o x, y e o z. O x é 10, o y é 20. Quanto é o z? Se x é 10 e o y é 20, é 30 a soma, né? A soma é 30. Então, essa soma aqui é 30. Mais z igual a 45. Se tu já tem 30, falta quanto para 45? Falta 15, né? Então, z é 15. Porque tem 10 mais 20 é 30. Então, tu já tem 30. Falta quanto para 45? Falta 15. O z é 15. É isso, galerinha. Mas vamos fazer a continha do z aqui. Z está para 6. Na questão, estou relacionando z para 6, certo? Z está para 6, assim como o todo de cima é 45, como a gente viu aqui, ó. X mais Y mais Z é 45, sobre o todo do outro, que é 4 mais 8 mais 6, que é 18. Multiplica em cruz, 18 vezes Z é 18Z, e 6 vezes 45. 6 vezes 45. 18Z é igual a 6 vezes 45. 18Z é igual a 270. Então, Z é 270. O 18 está multiplicando, passa como? Dividindo, professor. Exatamente. Então, Z é 270 dividido por 18. Z é 15. Então, a gente encontrou o X, a gente encontrou o Y e a gente encontrou o Z, queridos. Vamos para o próximo. Certo? Continuando nos exercícios contextualizados. Uma antena de TV é colocada sobre um bloco de concreto. Esse bloco tem 1 metro, certo? O tamanho da altura desse bloco é 1 metro. Em um dado instante, a antena projeta uma sombra de 6 metros, enquanto o bloco projeta uma sombra de 1,5 metros. Nessas condições, qual é a altura da antena, certo? Vamos aqui, tu tem um bloco, essa aqui é a altura do bloco, ele vai projetar esse comprimento que é 1,5. Isso aqui é a antena, que é o X, ele vai projetar esse comprimento que é 6. Então, você poderia fazer 1 está para 1,5, assim como x está para 6, ok? Mas eu vou pegar do mesmo lado da transversal. Quem está nessa transversal aqui? Nessa transversal está o 6 e 1,5. Então, 6 está para 1,5. Quem está nessa transversal aqui? Nessa transversal está quem? X está sobre 1, né? 6 está para 1,5, assim como x está sobre 1. 6 dividido por 1,5 é 4. X dividido por 1 é x. Então, x é igual a 4. Foi, queridos? Então, ou você poderia fazer 1 sobre 1,5, ou você poderia fazer 1 sobre 1,5, assim como x está para 6. Ou você poderia fazer do jeito que eu falei, né? 6 está para 1,5 e x está para 1. Lembra sempre, o teorema de Tales você tem que seguir a mesma ordem, certo? A mesma ordem. Se você começa pela altura e base, depois vai ter que começar pela altura e base, ok? Se você começa pelas transversais, no outro lado também tem que começar pelas transversais. Isso é muito importante. Vamos pro próximo, galerinha. Finalizamos a parte dos exercícios, certo? Fizemos 6 exercícios. E foi um prazer estar com vocês novamente, galera. Eu espero muito que vocês possam aproveitar bem esse período de quarentena, mesmo distante. A família Força Máxima está com muita saudade de cada um de vocês. E estudar é o caminho para o sucesso. Então estuda, gente, porque as oportunidades, as propostas, né, elas surgem a partir do estudo, certo? Então estude, porque quando você estuda, a vida vai mudando, tá certo? E proporciona coisas muito maravilhosas. Proporciona melhoria de vida, né? E muitas pessoas precisam disso, certo? Eu acredito muito no potencial de cada um de vocês e eu espero que isso passe o mais rápido possível para a gente se reencontrar, gente. A família Força Máxima manda um grande abraço para cada um de vocês.
Foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau, galera!